Boa noite a todos. Dando continuidade ao estudo do Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, hoje nós vamos refletir em torno do capítulo 5, o versículo 6, que está no Evangelho de Mateus. Todas as Bem-aventuranças, o Sermão do Monte, ele está relatado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Mas nós estamos estudando cada quarta-feira um versículo. Esse versículo, ele diz que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, nós podemos ver também lá em Lucas, bem-aventurados, felizes aqueles que têm fome, porque eles serão fartos. Felizes aqueles que têm fome, sede de justiça. Se a gente não entender direito o que significa justiça, no sentido que Jesus quis pronunciar, já nas bem-aventuranças nós vamos encontrar uma contradição. Porque no versículo 7, que vai ser o da semana que vem, no capítulo 5, no versículo 7, ele fala: bem-aventurados os misericordiosos. Olha, dependendo do que você entende como justiça, pode haver aí uma aparente contradição, concorda? O que são os misericordiosos? Os que têm amor, os que têm benevolência. Já estamos falando um pouquinho já do estudo da quarta-feira que vem. Vamos pegar então uma questão que está no Livro dos Espíritos, e para nós, toda a humanidade é muito importante, mas para nós espírita é o eixo norteador das nossas práticas. Kardec, ele pergunta para os espíritos: qual é o sentido da caridade, assim como compreendia Jesus? Porque toda vez que a gente vai falar de caridade, cada um fala segundo a sua capacidade de assimilação do que seja, da sua compreensão, e todos relacionam com coisa boa, está tudo certo, não tem nada de errado. Mas Allan Kardec, ele quis o sentido mais profundo, ligando a palavra caridade com o trabalho messiânico de Jesus. Porque Jesus vem inaugurar na Terra uma nova fase. Ele vem apresentar para nós: vocês caminharam bastante, já tiveram bastante encarnação, várias conquistas, principalmente no campo da intelectualidade, estão maduros para aprender e depois introjetar, quer dizer, se esforçar para criar hábito de fazer o certo, e criando o hábito, vai modificar os seus próprios destinos. Então, dentro deste projeto de Jesus vir e se apresentar Ele mesmo, né? Porque Deus é incorpóreo. Deus nós temos que sentir. Cada vez que nós vamos evoluindo, que nós vamos melhorando, nós vamos entendendo melhor que seja Deus. E Deus mandou então um homem igual a nós, né? Alguém que tivesse um corpo para mostrar para nós o que Deus pensa, qual é a vontade de Deus em relação à sua criação e às suas criaturas que são aí. Veio Jesus. Por isso que Allan Kardec então quis saber como é que Jesus pensava a caridade. Se você perguntar para cada um daqui, cada um vai fazer uma definição e todos vão acertar. Mas Allan Kardec queria o entendimento daquele que veio para pôr luz para todo o planeta e veio nos mostrar um comportamento, um padrão de ser, de existir, que será a meta para a humanidade. A partir de Jesus, fica sendo assim: olha, tudo que vocês caminharam até agora, antes de mim, foi importante para chegar até aqui. Agora eu venho eu mesmo, o jeito que eu me apresento, o que eu falo, o que eu penso, como eu me comporto, como eu me relaciono com todos, é o jeito que vocês vão ter que ser no final da evolução aqui na Terra. Quando vocês passarem pelo plano de regeneração, de mundo feliz, quando estiver bem avançado, vocês terão o mesmo comportamento. Quer dizer, Jesus é o super-homem, é o homem
que nós no futuro seremos. É por isso então que Allan Kardec quis, com todo respeito, vou usar essa palavra, né, sondar o íntimo de Jesus através dos intermediários que são os espíritos. Falo com todo respeito porque sondar a mentalidade de Jesus é muito para nós, né? É muito. E pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como compreendia Jesus? Então, os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com os erros dos semelhantes e perdão das ofensas. Quer dizer, benevolência é a misericórdia, é amor. E o que a gente pode falar sobre amor? Atenção, carinho, compreensão, gentileza com todos, preocupação em não ofender, em não impactar, em não humilhar. Tudo isso é benevolência. Indulgência, não olhar o defeito. Se vê, balançar a cabeça assim, desfazer o pensamento e olhar alguma qualidade, até achar, procurar achar. Por isso que quando a gente tenta fazer isso, o povo fala: ah, mas está soando muito falso. Não é. Estamos tentando fazer a orientação, né? Alguém vem e fala alguma coisa de alguém, a gente fala: ah, mas a pessoa é muito esforçada. Mas não é isso que eu estou falando. Mas nós temos que agir assim, né? Como Jesus. É difícil, mas é assim que a gente tem que fazer. Como Jesus ensinou, é assim, né? Ficou célebre aquela passagem. Tem gente que fala que foi Jesus que falou, tem gente que fala que foi um filósofo, mas a mensagem aqui é importante. Estavam seguindo um mestre com seus discípulos e eles encontraram um cachorro que estava em processo de decomposição. E todo mundo ficou, então, falando daquele cheiro forte, daquele aspecto, né, de putrefação. E o mestre, percebendo aquilo, ele falou: mas olha os dentes dele como eram lindos. É a indulgência, procurar o lado bom das coisas. E perdão das ofensas, gente, não tem como. Tem gente que tenta amenizar isso, tenta pôr panos quentes, né? Não tem jeito. Perdão das ofensas é o esquecimento total do mal que nos fizeram. Mas isso é muito difícil. Mas é por isso que Jesus é o modelo. Nós acabamos de falar. Nós vamos trabalhando para chegar em Jesus. É o norte, é a diretriz. Então, se a gente não pode fazer inteiramente isso, pelo menos que procure não revidar o mal com o mal, trocar a violência por violência. Agora, entendemos o que é misericórdia. Misericórdia é o amor, é o perdão, é a caridade. Então tem perdão, tem indulgência, tem benevolência. Como é que Jesus vai poder falar num versículo que é o 6? Aqui então é separação de tempo, né? Porque não existia a Bíblia ainda, não estava separado em capítulo e versículo. Mas num tempo que ele subiu ao monte, ele falou, primeiro ele falou: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E em seguida ele fala: bem-aventurados os misericordiosos. O que eu tenho que ter? Exigência de justiça ou eu tenho que ter misericórdia? Aí que entra o ponto-chave da questão, que é saber o que é justiça. Então vamos lá. Bem-aventurados que têm fome, porque serão fartos. Ai, a contraditória. Ai daqueles que riem, daqueles que comem, porque eles sentirão fome, eles chorarão. Ué, o que é isso? Então eu não posso comer se eu tenho condições, eu não posso comer bem? Eu não posso ser feliz quando eu estou feliz? Então eu tenho que ser triste para ser feliz? Porque a bem-aventurança é bem-aventurados, que é felizes serão. Então eu tenho que ser triste ou eu tenho que ser feliz? Eu tenho que ser triste aqui na vida física para ser feliz na vida espiritual? Ou eu já posso buscar o bem-estar, o equilíbrio, a harmonia aqui no plano físico para dar continuidade no mundo espiritual? É aí que está. É a tradução da expressão que não foi bem feita.
Porque quando você coloca bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, quer dizer, aqueles que procuram a justiça, aqueles que querem a justiça, o foco da pessoa é no outro. Porque alguém quer justiça para si mesmo, o que nós queremos? Perdão. Nós queremos perdão. Toda vez que nós fazemos alguma coisa errada e que nós nos admitimos errado, a gente quer que o outro nos dê a oportunidade de reconciliação. Se nós erramos com a sociedade, nós queremos uma chance de reparação, de pagar essa nossa dívida com a sociedade. Mas quando nós pedimos justiça, quando nós clamamos justiça, nós clamamos para os outros. E aí então, se a gente entender deste jeito, fica uma contradição entre a misericórdia e a justiça. O que você quer mesmo? A justiça ou a misericórdia? Quer a justiça? Ou eu quero a misericórdia? Se eu quero a misericórdia, eu tenho que perdoar as pessoas. Eu tenho que dar chance delas se reconduzirem na vida, delas se reerguerem. Se eu quero a justiça, eu quero punição. Eu quero que a criatura pague pelo mal que ela fez. Não é isso? Mas será que é isso que Jesus quis dizer? Vamos pensar em algumas passagens para ver se era isso que Jesus estava falando. Quando eles tentaram apedrejar a mulher pecadora e interrogaram a Jesus se ele deveria, ele como um mestre, como um entendedor da lei, o que ele poderia dizer daquilo, se ele aprovava porque a lei mandava apedrejar aquelas que foram pegas em adultério? Era uma cilada, a gente sabe que era uma cilada para Jesus, porque se ele falasse para apedrejar, ele ia contrariar toda a mensagem de amor que ele veio trazer na terra. O mal é organizado, gente. O mal é inteligente. Só não é evoluído do ponto moral, mas é inteligente. É boa cilada por Jesus. E se ele fala que não era para apedrejar, ele estava contrariando a lei mosaica, e o pessoal era muito guardador da lei mosaica. Quem contrariasse, dissesse alguma coisa contra a lei mosaica ou não cumprisse, era punido, às vezes até de morte. Quem leu Paulo Estevam sabe a luta que foi travada ali entre os defensores, os guardiões dos ensinos de Moisés e aqueles que queriam fazer a passagem para o cristianismo, né? Aceitar Jesus. Então, através da atitude que Jesus teve lá, levando todos à reflexão, mostrando que todos estavam na mesma condição de pecador, e um pecava num sentido, o outro pecava no outro, mas todos tinham. Então, aquele que não tivesse pecado, que fosse o primeiro a tirar a pedra. Ele não falou nem que era, nem que não era, mas as pessoas entenderam. E a parábola que ele diz, que havia um senhor e havia um servo, e um servo devia uma grande soma para esse senhor. E aí esse servo caiu de joelho, porque nunca teria condições de pagar, e pediu por clemência que a dívida dele fosse perdoada, ou então que fosse parcelada, renegociada, para que ele pudesse ter chance de pagar, porque do jeito que estava aquela dívida, ele nunca ia ter como pagar. E o Senhor fala: não, a partir de hoje, porque você me pediu com humildade, está tudo quite, você não me deve mais nada. Aí ele sai dessa situação, sai desse diálogo, desse entendimento com o patrão, chega lá fora, encontra alguém que devia uma soma mínima, insignificante para ele, ele vai no pescoço do devedor e exige que o devedor pague. E aí, no complemento do ensinamento, fala que depois o Senhor chama ele de volta, o Senhor maior, e vai. Então, como ele não foi piedoso com aquele que devia pouco para ele, então o Senhor maior ia cobrar dele tudo aquilo que ele também devia e que tinha sido perdoado, porque na primeira conversa com o Senhor
ele tinha se comportado de uma maneira que tinha levado o Senhor a entender que ele tinha mudado, que ele tinha desenvolvido sentimentos nobres dentro dele, sentimento de humildade, de perdão. Por essas duas passagens e outras tantas, e pela vida de Jesus, que pedia que a gente não julgasse para não ser julgado, nós vamos entender que Jesus não estava falando na bem-aventuranças que felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, no sentido de que aqueles que ficam procurando a justiça para os outros, desejando que os outros paguem pelo mal, pelo erro que tenha cometido. Fica claro aqui que não é isso. Concorda? E se não é isso, é o que então? Qual é o significado então do bem-aventurado os que têm fome e os que têm sede de justiça, porque serão fartos? Vem no sentido da palavra ajustamento, ajustar-se. Quando eu visto um sapato, ele tem que estar justo no meu pé, não é? Quando eu visto uma roupa, ele tem que estar justo. O que é justo? Tem que estar apropriado, adequado, na medida certa. Então Jesus estava falando aqui, felizes serão, já compreendendo as nossas limitações, compreendendo que numa encarnação a gente não consegue fazer o ajustamento completo. Felizes serão aqueles que têm fome e sede, aqueles que estão atrás, procuram, têm necessidade de ajustamento às regras, que quer se ajustar. Olha como o foco é diferente. Na primeira interpretação, o foco era meu, olhando para os outros, no que os outros fazem, e clamando que sejam feitas justiça, que as pessoas paguem pelo mal que elas fizeram. A segunda interpretação, que é a que está em sintonia com a vida de Jesus, a obra dele, é que ele estava prometendo, incentivando, encorajando, consolando, consolando, olha, tenha calma, tenha paciência, vocês estão com dificuldade aqui na terra de provas e expiações, encontrarão dificuldade, como todos encontram, na parte física, as enfermidades, as doenças, a necessidade de correr atrás da alimentação, de se abrigar do frio, do calor, as dificuldades de entendimento, as relações interpessoais são muito complexas, mas persistam, porque querendo tudo que a gente quer, a gente pode. Na prece que tem, na coletânea de prece do Evangelho segundo o Espiritismo, tem prece lá para aquele que quer vencer uma tentação, aquele que quer, não tem? Que quer vencer um vício. E antes da prece, do modelo de prece, o benfeitor ali, que colaborou com aquela introdução, ele fala que todos os vícios podem ser vencidos, desde que a pessoa tenha uma vontade firme e uma vontade persistente. Se ele não conseguir vencer no final dessa encarnação, tem a continuidade disso e ele vai continuar com a vontade firme, focada, vai persistir, vai buscar recursos e ele vai conseguir. A nossa fatalidade é a perfeição. É essa a promessa de Jesus, que nenhuma ovelha se perderia, mas que o trabalho de evolução deveria ser feito, e que esse trabalho de evolução ele é individual, ninguém faz pelo outro, podemos ter ajuda, um ajuda o outro, podemos ser auxiliares, companheiros de jornada, mas os passos cada um tem que dar, então ele é intransferível, e ele é inevitável, ninguém pode evitar, todo mundo tem que marchar para frente. Alguns estacionam por um tempo, mas depois tem que voltar no caminho e dar continuidade. Então era isso que ele estava falando. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quer dizer, no momento em que a pessoa conseguir aquele ajustamento, com a compreensão da lei de Deus e viver em harmonia com ela, ser um cumpridor dessas leis, serão fartos, porque aquele que cumpre a lei de Deus, ele é sempre feliz. Todas as ações deles,
Todas as ações dele é com a anuência de Deus. Vamos dizer assim, ele escuta a voz de Deus dentro dele e ele reproduz, ele espelha aquilo que Deus quer. E Deus, porque ele é perfeito, ele sempre quer o que é perfeito. Porque ele é belo, sempre reproduz o que é belo. Porque ele é grande, na obra de Deus não tem pequenez, não tem miséria, só produz coisa em abundância. Aquele então que conseguiu se ajustar é aquele que está quite com a lei, as mãos dele está limpa desta encarnação e de todas as outras encarnações. O coração dele está puro, quer dizer, a consciência está tranquila, está leve, está suave e tem um potencial para fluir, caminhar de um lado para o outro, em qualquer lugar que estiver, vai estar bem. Porque o grande problema nosso é de não estarmos bem por dentro. Porque quando nós não estamos bem por dentro, tudo por fora parece ruim. A pessoa fica impaciente, a pessoa fica irritada. Se ela está num lugar, ela quer que aquilo acabe logo para ir para o outro, para depois chegar em casa e não fazer nada. Se ela está em casa, ela quer que alguém chegue. Se a pessoa chega, ela não vê a hora da pessoa ir embora, né? Agora, esse que fez o ajustamento, não. Permanentemente ele está em comunhão com Deus. Lembra daquela passagem? Foste criada à imagem e semelhança de Deus. A personalidade que nós estamos ocupando hoje, ela não é a imagem de Deus. Ela pode ser a imagem de Deus? O que nós fazemos hoje não pode ser a imagem de Deus. Então, onde é que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Neste momento, quando ele conseguir. Por isso que Jesus colocou a condicional: no futuro serão felizes, quando se ajustar, porque aí vai ser a imagem de Deus. O que é uma imagem? Quando eu olho para o espelho, eu estou vendo uma imagem. Quando eu olho para o espelho, eu me vejo lá. Ou eu vejo um objeto que está sendo refletido lá. Não é o objeto, mas é a imagem dele. A mesma coisa o espírito. Ele nunca vai ser Deus. Criatura nunca se iguala a Criador. Mas neste momento do ajustamento, ele vai pensar, produzir, vai ser fonte produtora, falar e agir de uma maneira, de uma tal forma que a gente vendo vai pensar que é o próprio Deus. Igual um lago. O lago ele tem uma água parada, calminha, e ele tem uma água cristalina. E é meio-dia. As copas das árvores não estão fechadas. Abre um clarão. Você olha para a água do lago, você vê o sol. Você vê o sol, você é capaz de sentir o calor do sol. O lago não é o sol, mas é como se ele fosse. Esse é o nosso trabalho. Tornar a nossa mente limpa, cristalina, para refletir a vontade de Deus. O sol, o nosso astro, ele lança seus raios. Igualmente ele distribui para todos, para a planta, para o verme que arrasta, para a rocha, para o homem bom, para o homem justo, injusto. Mas cada um de nós canalizamos a energia e usamos de maneira diferente, de acordo com a nossa evolução. Entre nós, aqui nessa sala, todos recebemos a mesma parcela de Deus, com o mesmo carinho que Ele tem por todos, mas cada um de nós aproveitamos isso de maneira diferente, não é? Então, quando os hebreus viram Jesus ali na frente deles, Jesus estava nessa condição de ajustamento com o Pai. Eu e o Pai somos um só, que eles confundiram Ele com Deus. Por isso que até hoje na Terra tem gente que fala Pai, Filho e Espírito Santo. Acha que Jesus é uma parte de Deus, de tão puro que Ele é. Quando viu Jesus, viu o próprio Deus. Jesus é um Espírito, nós somos um Espírito. Deus criou Jesus,
nos criou. Mas a condição de ajustamento de Jesus era tão grande, que em outro momento no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: poderíamos dizer que Jesus era médio? Aí ele fala: médio igual vocês entendem? Não é? Outro dia, algum tempo atrás, nós trabalhamos esse assunto aqui. Não, porque médio do jeito que vocês entendem aí é um espírito vindo, inspirando, influenciando, insuflando o seu pensamento na mente do médio. Mas Jesus, que espírito aqui na terra poderia insuflar um pensamento para Jesus? Poderia mudar a decisão de Jesus se Ele é que veio para atender. Ele é o Cristo, Ele é o sol maior. Mas já que vocês querem um comparativo, então poderíamos dizer que Ele é médio de Deus. Médio de Deus. Que maravilha. E nós todos seremos. Não é agora não, gente. Não precisa nem marcar na folhinha. Mas nós seremos. Então eu vou ler na íntegra agora para finalizar essa parte, porque o texto aqui não tem o que tirar. Ele é uma explicação muito clara. Se eu tirar alguma coisinha aqui, fica sem sentido. Você quer ver? A lei de causa e efeito concede aos que não conseguem ajustar-se ao bem angústias, dores e frustrações. Nesse sentido, os que têm fome e sede de justiça surgem no cenário reencarnatório como os antigos infratores da lei de Deus. Equivocados nas suas experiências passadas, renascem oprimidos, cansados, famintos e sedentos de justiça divina, a fim de que possam reajustar sua caminhada evolutiva. Esclarece Allan Kardec a propósito: a lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge, nem pode atingir, todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam os que a cometeram. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Daí se segue, de novo, que nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, para de futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Entretanto, a experiência algumas vezes chega a um ponto tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio, o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se eu houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo,
brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. O brado dos famintos e sedentos de justiça dimana do seio por uma vida feliz, embora nem sempre sejam merecedores do atendimento ao que almejam. É por este fio de esperança, no entendimento e equacionamento das causas de seus sofrimentos, pela adesão ao esforço de melhoria interior, que eles acabarão por alcançar a condição de fartos. Entenderam essa mensagem? Então, nenhum erro, nenhum pecado do homem fica sem punição. Nenhum. Mas onde está a misericórdia aí? A diferença é que no primeiro entendimento é um homem, um irmão, querendo justiça do outro, no outro. Aqui sou eu que sou sedento, que sou farto de ajustamento. Eu que tenho vontade de me ajustar com Deus e ficar quite para eu ser feliz. E aí então, eu vivo aqui na terra, acerto, mas eu erro também. Quando eu chego no mundo espiritual, eu faço uma reflexão e vejo que os meus erros tiveram consequência para as pessoas, para a coletividade, e almejo uma nova encarnação para reparar. Era Jesus animando, embora ele não pudesse falar abertamente em reencarnação, mas ele estava plantando a semente no inconsciente do espírito que levaria para onde fosse, que teria sempre uma chance, exortando a reencarnar e completar aquilo que ainda não está completo para ser feliz. Então assim, hoje nós estudamos o capítulo 5, versículo 6 de Mateus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque